Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre quem é você, que papel você desempenha na sua vida. Vamos entender um pouco mais sobre isso? É importante você entender que quando a gente desempenha um papel, mesmo que de forma inconsciente, você acaba seguindo este papel, né? É como se você tivesse na sua mente o que você é. Então eu te faço essa pergunta: quem é você? Né? Como você se estrutura, como você age na sua vida, que papel você está fazendo? Você está fazendo, será o papel de coitadinho, o papel de vítima, o papel de sucedido, de bem-sucedido? Que papel você faz? Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje aqui no programa. Antes, eu vou deixar um recadinho para vocês. Pessoal, a nossa viagem ao Egito está marcadíssima. Nós vamos em junho. Então, você pode se juntar a mim nesta viagem. Ainda dá tempo ao nosso grupo. Lá no Egito, nós vamos conhecer os lugares mais fantásticos que você pode imaginar. O Egito é fabuloso. Vamos fazer um cruzeiro no Rio Nilo, que eu amo. É a parte mais divertida da viagem, mais gostosa. Nesse cruzeiro, a gente passa em torno de 3, 4 dias ali no Rio Nilo, descendo por várias cidades, parando em vários templos, fazendo coisas assim fantásticas, andando de camelo, andando de balão. Gente, é fantástico. O ano passado eu fui 2 vezes, estou indo pela 3ª vez e convido você a vir comigo nessa viagem. É super segura, está super facilitado, então venha comigo. As informações estão lá no meu site, lá na minha página no Facebook. A minha página no Facebook chama-se Jornadas, facinho de lembrar, hein, pessoal? Bom, o que você pode fazer por você mesmo para entender que papel você está desempenhando na sua vida? Será que você está desempenhando o papel da pessoa que realmente você gostaria de ser? Quem é você? É importante você entender quem você está sendo, porque as pessoas constantemente, eu vejo lá no consultório, ao longo desse processo que eu criei, que é neste processo entre aproximadamente 10 semanas que você vai fazer essa grande transformação na sua vida, eu vejo o seguinte sempre: as pessoas, elas têm em mente aquilo que elas são, mas elas não percebem que elas, na verdade, não são aquilo que elas acham que elas são. Elas desempenham um outro papel. Então, constantemente, a pessoa, ela se faz, por exemplo, de vítima, onde ela argumenta muito ali o que ela não consegue fazer, ela argumenta que ela não tem tempo, ela argumenta que não ajudam ela argumenta que as pessoas não cooperam, ela argumenta que tem crise, que tem vários impedimentos. Claro, esses impedimentos existem, mas como que a gente pode olhar para esses impedimentos, né? Como uma pessoa fracassada que está à mercê de tudo isso, ou como uma pessoa vitoriosa que vê aquilo, que, em vez de ver aquele impedimento como uma grande montanha à sua frente, vê simplesmente uma pedrinha pelo meio do caminho? Né? Então, que papel é esse que você anda desempenhando na sua vida? O papel é importante para que você entenda quem você é. Quem é você? Quem você se tornou? Que estrutura emocional existe dentro de você? E como você coloca isso para o mundo? Como as pessoas te enxergam? Uma coisa é você achar o que você é, e a outra coisa é você observar e definir o que você mostra. Né? Porque às vezes a pessoa dentro dela, ela tem um diálogo onde ela acha que ela é demais, que ela consegue tudo, e aí ela começa a observar que na verdade não é nada disso. Ela acha que ela é demais, mas as pessoas não a enxergam dessa forma. Aí você pode me perguntar: mas Cristina, é importante que os outros definam o que eu sou? Claro que não, só que é importante que você seja coerente de perceber se aquilo que você acha que é aquilo que realmente você é. Porque senão você vai ficar numa ilusão, né? Eu vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela se acha linda e maravilhosa, mas ela não percebe que, na verdade, ela não é essa pessoa linda e maravilhosa que ela realmente poderia ser, né? Porque em termos de linda e maravilhosa, está inserido aí os cuidados. Às vezes a pessoa não se cuida, ela está toda desleixada, mas ela acha que ela é linda e maravilhosa. Ela está incoerente. Então, ou às vezes, por exemplo, a pessoa que acha que é fantástica, que ela consegue um monte de coisas na vida dela, mas o que ela consegue, na verdade, ou o que ela conseguiu foi um celular. Então, peraí, né, gente? Esses dias eu vi uma postagem numa rede social que o cara escreveu uma coisa bem interessante. Era uma moça tirando foto dela mesma no espelho, né? Com o celular, com o iPhone lá, eu acho que era iPhone, sei lá. Um celular grandão, bonito, e atrás uma parede feia, um lugar feio, ou seja, uma pessoa de uma estrutura financeira bem precária, e ela não percebe que, ela acha que ela tem,
mas não tem. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas se enganam, elas investem nas coisas erradas, elas se estruturam de forma errada. E aí, é óbvio que essas pessoas não vão muito além. Elas podem até conseguir lá o tênis da hora, ou aquilo que ela acha que ela precisa ter, mas ela não está estruturada para ser realmente quem ela gostaria de ser. Porque existe um caminho. Se você pegar qualquer pessoa bem-sucedida, você vai entender que essa pessoa tem estrutura emocional por trás. Ela sabe o que ela sabe o que ela não é. E ela sabe que para ela se tornar aquilo que ela precisa aprender. E você não aprendeu, você precisa entender que você não aprendeu. Porque se você tivesse aprendido, você já teria conseguido, não é? Então é importante você entender essas necessidades emocionais que você tem e como você resolver essas necessidades emocionais para que você se estruture para ser quem você gostaria de ser. Então, como que a gente faz essa estrutura? Eu faço isso ao longo de um processo de 10 semanas, onde eu vou criar dentro de você novas sensações a respeito do que você é, do que você pode ou não pode ser, e através disso você vai se sentir melhor com você mesmo, melhor na sua própria pele. Você vai ficar com aquela vontade de ser você, em vez de ficar com vontade de ser alguém para o outro. Então, você vai começar a ter resultados da sua vida diferente. Você vai começar a ver a sua vida com mais sentido. E isso vai trazer resultados mais concretos. Por quê? Porque quando você começa a se olhar, você vai perceber, poxa, eu gostaria de ter muitos amigos à minha volta, mas eu percebo que eu não sei ser amigo. Então, como que eu aprendo a ser amigo, por exemplo, né? Como que eu converso, como eu me mantenho, como eu me estruturo dentro de um grupo social, por exemplo. Então, as pessoas começam a perceber o que falta. E nisso que falta, o que eu faço ao longo desse processo de 10 semanas? Eu vou estruturar a pessoa emocionalmente, de dentro para fora, e para isso eu utilizo vários recursos como a programação neurolinguística, como a hipnose e outros recursos da mente. E eu também vou trabalhar com a parte emocional da pessoa, mostrando para ela o caminho, né? Porque se você ainda não faz de uma determinada forma que você deveria fazer para ter os resultados que você deseja, você precisa entender porque você não aprendeu, né? O que você faz na sua vida? Aquilo que você aprendeu. Com quem você aprendeu? Com a sua mãe, com seu pai, com seus vizinhos, com seu professor? Quem eram essas pessoas? Essa é uma boa pergunta para si mesmo, né? Como eu aprendi a ser quem eu sou? Então, a gente precisa mudar isso para que você realmente se torne a pessoa dos seus desejos, para que você sinta na sua pele que você ama ser você, que você adora a sua vida e que você realmente consiga enxergar os resultados que você tanto deseja. Simples assim. Pessoal, vou deixar o nosso WhatsApp. Você manda lá um oi pra gente, a gente te manda as informações sobre esse processo de 10 semanas. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. As informações estão também lá na minha página, que é cristinalong.com.br. Para saber sobre tanto esse processo de 10 semanas, você pode entrar lá nessa página no Facebook, manda um recadinho, eu vou te mandar as informações, ou lá no meu site que tem o meu e-mail e tem também, como eu disse aqui, o nosso WhatsApp, que é 969657748. Está lá também, gente, as informações sobre a viagem ao Egito. Tá? Então, se você gostaria de me acompanhar nessa viagem ao Egito, nós iremos em junho, é uma viagem fabulosa. Manda lá um recadinho pra gente que a gente vai te mandar as informações. Pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte, ser, né? O que é ser? É conseguir se sentir feliz sendo quem você é. É sentir que aquele frescor na sua alma, onde você sente todos os dias que você ama a sua vida. Então, para você sentir isso, você precisa entender que você precisa criar dentro de você a capacidade de conseguir ser, ou seja, parar de achar que outras pessoas precisam te apoiar, parar de achar que outras pessoas precisam fazer por você, terem dó de você, né? Isso são papéis, porque quando você faz o papel de coitadinha ou de coitadinho, o que acontece? Você se mantém como coitadinho ou coitadinha, então você tem que ter coisas, você cria coisas para que as pessoas olhem para você dessa forma, para que as pessoas tenham dó de você, para que as pessoas achem, poxa, coitada ou coitado, olha a vida que ela tem, que ele tem. Poxa, não é, esse é um papel que não vai te levar a nada.
né? Se você quer viver, se alimentar de elogios ou daquilo que as pessoas acham de você, isso não vai resolver sua vida, não é isso que vai trazer resultado. Você tem que fazer isso de uma forma mais inteligente, justamente criando a estrutura que você precisa para atingir os seus desejos. E é uma estrutura, gente, pensa bem. A pessoa que já conseguiu, se você pensar sobre as pessoas que têm coisas interessantes na vida, que são pessoas interessantes, elas têm uma estrutura emocional por trás. Elas não são pessoas loucas, elas não são pessoas que fazem de qualquer jeito, elas não são pessoas que se envolvem emocionalmente, criam confusões na vida. Não, elas sabem se colocar, elas sabem se expressar, porque também não adianta a pessoa ficar quieta, né? Não adianta a pessoa não se comunicar e achar que também é estruturada, porque aí também não é, né, gente? É importante entender que se colocar é super importante, porque senão o tempo passa, né? Você precisa saber essa diferença, né, entre o esperar, né? Qual é a hora de esperar e qual é a hora de ir. Porque senão você vai ficar anos esperando. Então é importante você entender que fazer essa mudança, se estruturar é importante. E esse processo eu faço com você, farei com você ao longo dessas 10 semanas. A gente pode fazer isso tanto via Skype como via ali no consultório mesmo, via presencial. E nesse processo a gente vai fazer essa transformação, porque eu vou mudar dentro de você essa sensação através das técnicas que eu utilizo, a PNL, a hipnose, por exemplo, e eu vou te estruturar emocionalmente. E essa estrutura vai trazer resultados para a sua vida. É simples assim. Inclusive, pessoal, eu faço alguns treinamentos voltados a essas estruturas, né, trabalhando a parte emocional das pessoas, a parte das comunicações, dos interrelacionamentos nas empresas, onde os funcionários vão aprender a se relacionarem melhor, onde o funcionário aprende a se colocar, onde o chefe aprende a se colocar, onde um aprende a ser chefe, outro aprende a ser subordinado, onde você aprende a ser colega, onde você aprende a não misturar as coisas, não misturar o lado emocional. Então, nesses treinamentos é muito bacana porque as pessoas aprendem o como fazer de modo mais fácil. Esses treinamentos são todos baseados em programação neurolinguística. Então, se você quiser informações sobre esses treinamentos que eu posso fazer na sua empresa, manda lá um WhatsApp pra gente, 9696577748, ou você entra lá na minha página no Facebook Jornadas, manda um recadinho lá para mim e a gente vai te mandar as informações. Tem também uma outra página que chama PNL Coaching com Cristina Long, lá no Facebook. Bom, pessoal, o papel, né? Que papel você desempenha hoje na sua vida, né? Por exemplo, eu vou falar de um papel comum, o papel do pai ou o papel da mãe, né? O óbvio, a gente já sabe, mas que tipo de pai e que tipo de mãe você está sendo? Por exemplo, esse é um papel. Eu estou sendo uma mãe que dá o exemplo de como ser frustrado na vida, ser frustrada, uma mãe que não resolve nada. Que papel é esse em que você está mostrando para o seu filho? É um papel. E aí o que acontece? Quando você está no papel errado, o que é estar no papel errado? É não conseguir ser o que você gostaria de ser. Quando você está no papel errado, você vai trazer cada vez mais frustração para a própria vida. E isso vai mostrar, por exemplo, nesse papel de mãe, que a vida é complicada, que a vida é difícil, né? E agora eu te pergunto, quando você olha para sua própria mãe, para o seu próprio pai, para os seus tios, para os seus professores, para as pessoas que cuidaram de você no passado, que papel elas desempenharam na sua vida? O papel da pessoa que transforma, da pessoa que sabe, da pessoa que faz, da pessoa que sabe como, ou da pessoa que tentou fazer de qualquer jeito e que dava errado e que não sabia e que estava sempre frustrado? São papéis. Então, é muito importante você passar um filtro nisso tudo. E é isso que eu faço nesse processo de 10 semanas. A gente olha para a sua vida, a gente entende quem é você, a gente entende como você se transformou nesse você de hoje, né? Então, depois disso, a gente descobre se esse você de hoje é um você que você quer manter ou você quer mudar. Que aspectos desse você
a gente precisa mudar. E aí eu vou criar uma nova estrutura para você de duas formas. A primeira forma, eu vou fazer isso emocionalmente, de uma forma inconsciente, através das técnicas que eu utilizo, como eu sempre falo aqui, hipnose, PNL. E a outra forma eu vou te estruturar te dando dicas baseadas principalmente em PNL, que é programação neurolinguística, onde você vai aprender a se comportar diferente perante tudo que acontece na sua vida. E aprender a se comportar diferente vai trazer resultados. É muito interessante, porque quando você, por exemplo, tem dificuldade com alguém e você continua tendo essa dificuldade porque você não sabe como lidar com a pessoa, você vai continuar sempre da mesma forma. A partir do momento que eu te dou uma dica e falo, olha, quando a pessoa fala tal coisa, você fala essa outra coisa. Quando a pessoa fizer isso, você faz aquilo. De repente muda, como mágica, gente. Eu tenho casos e casos, muitos casos assim, onde a pessoa fala, poxa, aquela pessoa que me incomodava tanto não me incomoda mais, eu aprendi a lidar com ela, eu aprendi a me colocar, eu entendi o que acontece e tudo se transforma. E nesses treinamentos na empresa a gente faz a mesma coisa, onde as pessoas aprendem a se relacionarem de um modo muito mais eficaz. E aí, o que acontece? Traz benefícios para a empresa, traz benefício emocional para a própria pessoa, traz benefício emocional para a equipe. Por quê? Porque quando todos pensam ou entendem aquilo que está acontecendo e olham para a mesma direção, querem chegar num determinado resultado juntos, fica muito mais fácil, né? Porque senão é como se fosse uma corrente, né? Você está indo para um lado, puxando a corrente para um lado e o outro está puxando para o outro. Fica nessa luta de forças. Quando acaba essa luta de forças, flui. Simples assim. Então, vou deixar de novo o nosso WhatsApp para você mandar lá um recadinho pra gente e a gente manda as informações tanto do treinamento como da viagem ao Egito ou sobre esse processo de 10 semanas. O nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, 9696577748. Se você preferir, entra lá na minha página, cristinalong.com.br. Lá está todas as informações também, tem os meus blogs, tem meus sites, tem também as informações sobre a viagem ao Egito. E, pessoal, eu quero pedir uma ajuda para vocês, que é o seguinte, eu gosto de muitos esportes, entre eles o judô, e o judô é o meu esporte, um dos meus esportes prediletos, e nós conseguimos lá na academia que eu faço parte, a Academia Pissarra de Judô, classificar 3 atletas que vão para Curitiba. Eles precisam chegar em Curitiba e a gente precisa ajudar esses atletas, porque eles precisam do dinheiro para conseguirem chegar lá. Então, daqui uns 10 dias, mais ou menos, essa competição em Curitiba. Então, se você gostaria de ajudar, eu fico muito agradecida, e eles com certeza também. São 2 crianças, mais uma jovem e mais o professor, o nosso sensei. Então, manda lá um recadinho, eu te mando as informações. Se você gostaria de ajudar, a gente pode também anunciar o seu produto aqui, se você se interessar. 9696577748, repetindo, 9696577748. Se estruturar é super importante. Quando você entende o como, você consegue o resultado. As pessoas que conseguiram grandes feitos na vida entenderam como e seguiram essa receita. Você precisa entender como também, porque de onde você foi criado, como você foi criado, não fizeram você entender como. Mas você pode entender como, eu vou te ajudar. Então, 9696577748, repetindo, 9696577748. Então, é isso, pessoal. Você precisa entender o seguinte, fazer essa mudança é super importante para que você finalmente se sinta livre para ser quem você é. Por que você não se sente livre? O que acontece? O que aconteceu? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o processo. Você foi crescendo. E quando você foi crescendo, muitas pessoas mostraram a vida para você, né? O que é a vida, como são as coisas, como as coisas funcionam. Você foi criando uma visão a respeito de como a vida funciona através da lente das pessoas. Agora eu te faço uma pergunta. Pare para pensar a respeito disso. Quem eram essas pessoas a respeito de conhecimento? Que lentes eles também aprenderam a ver sobre o mundo eles tiveram? E que lente eles te passaram? Ou seja, você já
parou para pensar que você enxerga a vida? Você pensa a respeito de como as coisas são ou não são, podem ou não podem ser, baseado no conhecimento, que muitas vezes é um conhecimento curto, fraco dessas pessoas que criaram você? Então é o seguinte, não tem nada de errado se a gente decide olhar para isso, entender que aquilo que eu entendi sobre a vida não é bem por aí, porque essas pessoas que me passaram esse conhecimento, elas tiveram poucas oportunidades para entender a vida, não tiveram muito conhecimento, não conseguiram ir muito além, simplesmente por isso. Não é que eles não quiseram, eles não conseguiram, não tiveram oportunidade. Mas hoje, por exemplo, você está tendo a oportunidade de entender um novo parâmetro, né? Criar um paradigma diferente. Ou seja, eu tenho hoje capacidade, você tem capacidade de entender coisas que essas pessoas que te criaram, que estavam à sua volta quando você era criança, não entenderam. Agora, se você não parar para pensar nisso, você fica preso ao como deles, né? Como a vida funciona através da visão deles, como é possível ou não é possível através da visão deles, o que é ou não capacidade para você fazer ou não através deles. Então você acabou criando dentro de você um sentimento, uma ideia da sua capacidade e do que é possível e o que não é possível na vida. Só que, se você parar para pensar, muitas dessas crenças, né, essa realidade, ela não é bem assim. Só que se você está seguindo esse parâmetro, e muita gente, na maioria das vezes, segue isso automaticamente sem parar para pensar, o que você vai conseguir? Mais ou menos as mesmas coisas que eles. Ou seja, se eles não foram muito além, você também não vai muito além. Então, muito importante que para que você vá além, você tem que entender mais, tem que resolver mais, tem que fazer diferente. E para conseguir grandes coisas na vida, precisa haver uma estrutura, né? Se você ver pessoas assim fantásticas à sua volta, observar, ou pessoas que você admira, pode reparar, pessoal, são pessoas estruturadas. Claro que elas não são 100% estruturadas, isso é impossível, mas elas sabem se comportar, elas sabem se comunicar, elas sabem o como fazer, né? O como é o importante, porque não adianta você só ter boa vontade e tentar fazer de qualquer jeito, é importante entender o como fazer de modo correto, o como se colocar, o como se comportar, o como reagir, né? O como você precisa se estruturar para conseguir fazer o que você precisa, para aprender o que você precisa para chegar no resultado que você deseja. Então, esse como é super importante. Eu vou ensinar isso para você ao longo desse processo de 10 semanas. Vou te estruturar para que você seja finalmente quem você quer ser, para que você consiga de verdade resultados grandiosos na sua vida. Pessoal, entra lá no meu site cristinalong.com.br, olha lá a parte de depoimentos para você entender que tipo de transformação pode acontecer. Porque as pessoas, elas vêm com todo tipo de querer, né? Pessoas que tiveram muitos traumas, pessoas com muito medo, pessoas que não sabem se comunicar, pessoas que não conseguem, pessoas com autossabotagem, pessoas que fazem papel de vítima, pessoas que se divorciaram, não estão saindo do buraco, estão presas à situação. Gente, pessoas que não sabem se relacionar, que têm os relacionamentos destrutivos. Eu vou ensinar vocês a se estruturarem, a sair disso e serem finalmente quem vocês gostariam de ser. Então, entra lá no meu WhatsApp, a gente vai te mandar as informações, 9696557748, a gente não atende esse WhatsApp, é só o WhatsApp mesmo, 9696557748, se você preferir tem um fixo, horário comercial, 4327-4301. Bom, pessoal, é isso, faça algo por você. Boa noite.